senadora Mara Aziz, a gente queria ouvir como é que está a movimentação da bancada do Amazonas em relação à reforma tributária. A gente vê aí até uma entrevista do ex-secretário da Receita Federal falando que há um plano oculto aí para extinguir a Zona Franca. A gente vê a preocupação da bancada e do senhor como coordenador. Como é que estão as articulações aí para impedir isso? Nós temos vários problemas a serem resolvidos com a reforma tributária. A melhor coisa para o Amazonas, só para o Amazonas, é que não houvesse a reforma tributária, mantivesse do jeito que está. São vários pontos para que a gente possa conquistar e manter não só a competitividade, como também a arrecadação do Estado. Nós estamos aí trabalhando em duas situações. Na última reunião que tivemos na quarta-feira, nós, senadores, deputados e técnicos da Secretaria de Fazenda, que elaboraram uma proposta para a reforma tributária, que não foi a que o relator leu, ele leu uma outra reforma tributária. Quer dizer, nós estamos refazendo as emendas. Por quê? Porque essa reforma que foi lida pelo senador Roberto Rocha é uma reforma dual. Você tem o IVA federal e terias o IVA estadual. E com uma mudança radical contra o Estado do Amazonas, que é o reconhecimento do ICMS no destino e não na origem. Isso nos daria um prejuízo de arrecadação muito grande para o Estado, porque o ICMS nosso, que a produção que nós temos aqui hoje, tudo seria arrecadado para onde fosse vendido e não mais na origem. Então nós teríamos perda de arrecadação e perda de competitividade, porque um dos maiores incentivos que nós damos é o ICMS na produção aqui. Então tem produtos que chegam a 90,25 de isenção de ICMS para poder manter a competitividade conforme o produto. A média de isenção é quase 50%. Né? E o que nos preocupa mais é porque esse debate não é um debate político, é um debate técnico, e muitas vezes a gente se coloca e se posiciona para defender, e há um entendimento das pessoas: não, tem que acabar com a Zona Franca. Meus amigos, nós não temos uma alternativa econômica para o Estado do Amazonas, não é porque os governadores que passaram não quiseram, é porque as condições ambientais que nós temos não são propícias. Veja bem, talvez a sorte nossa está sendo esse problema que o mundo está olhando a Amazônia de forma diferenciada por causa das queimadas. E aí nós temos, e eu venho repetindo isso várias vezes, a maior ONG que protege a floresta do Amazonas, que é a nossa Zona Franca de Manaus. Né? E às vezes a gente fica constrangido, chateado, porque não há um entendimento. Eu vejo alguns amazonenses que não tem que acabar com a Zona Franca, tem que acabar com a Zona Franca é acabar com a economia, acabar com os empregos, é acabar com uma série de coisas que nós temos hoje. E as vantagens comparativas que nós temos hoje, para mantê-la na reforma tributária, vai ser uma luta árdua, vai ser difícil. Porque é o único Estado brasileiro que tem essas vantagens. Então por que os outros querem se aliar a gente? Qual a razão que teriam para se aliar? Então nós temos que trabalhar politicamente essa questão, haver um entendimento, acho que temos que nos juntar todos. Né? Não é possível se falar em alternativas econômicas a curto prazo. E principalmente, acho que a atividade econômica do Estado nós temos que diversificar. Eu falei muito sobre isso, diversificar. Quando eu falo diversificar, é sair do polo de duas rodas, é sair da informática e do eletroeletrônico, não. É manter esse, mas trazer outros polos, trazer cosméticos, trazer alimentício, trazer de têxtil, coisas que eu já falei sobre isso. E aí, esse é o papel importante que a SUFRAMA deveria estar fazendo nesse momento. O senhor está falando em SUFRAMA, houve um corte do Ministério da Economia no orçamento da SUFRAMA, e recentemente, essa semana inclusive, o superintendente Alfredo Menezes disse que foi ele que promoveu esse corte de 14 milhões. Como é que o senhor vê um momento como esse, que a Zona Franca está em perigo, o superintendente vai lá e faz um corte de quase 15 milhões de reais? Pois é, sempre se questionou indicações políticas, né? Mas todas as indicações políticas que tiveram a SUFRAMA foram técnicos que passaram por lá. Pessoas técnicas, conhecimento técnico, conhecia em profundidade a relação incentivo e importância. Agora não, é uma indicação de uma pessoa de confiança, né? Que, como ele mesmo diz, ele está aqui para servir o presidente. Né?
Mas nesse momento não dá para a gente servir o presidente e o Amazonas. Ou a gente serve o Amazonas ou serve o presidente. Porque servir ao Paulo Guedes é servir trabalhando contra a Zona Franca. Eu acho que ele deve ter se equivocado, ou deve ter sido mal interpretado. Não creio que ele, em sã consciência, pode abrir mão de orçamento. Quem é que abre mão de orçamento? Se a grande dificuldade, na briga que nós temos, é descontingenciar os recursos da SUFRAMA para que a gente possa ajudar os estados vizinhos e os municípios vizinhos para ter um apoio político. Quando você abre mão desses recursos, você não pode ajudar ninguém. Antigamente você contava com Roraima, com Rondônia, com Amapá, com Acre e Amazonas. Eram 5 estados que a Zona Franca poderia colaborar. E se fazia convênios com esses estados, se ajudava. Então, as reuniões do Conselho de Administração da SUFRAMA, a presença de todos os governadores da Amazônia, isso nunca mais aconteceu. A presença dos prefeitos das capitais. Então tinha reuniões aqui que estava o governador de Rondônia, o governador de Roraima, do Amapá, do Acre e do Amazonas. Só aí, se você somar, são 15 senadores da República e 40 deputados. É uma bancada, correto? 15 senadores representa aí quase 20 e poucos por cento do Senado, 20% do Senado. É muita coisa. Então eu vejo com muita preocupação. Eu conversei com o governador Wilson Lima. Ele irá nos apresentar semana ou terça ou quarta-feira em Brasília a proposta para a reforma tributária, com essa mudança que houve dual, que tem o IVA nacional e tem o IVA estadual. O IVA estadual junta todos os impostos e nós teríamos dificuldade de ter competitividade, como o IVA federal também, essa dificuldade de ter competitividade. Então é trabalhar uma fórmula matemática que a gente mantenha essa competitividade e tenha um artifício para que a perda de recursos que o governo do estado vai ter com a cobrança do ICMS no destino, seja ela de uma forma compensada. Que eu não tenho essa fórmula mágica ainda, por isso eu estou esperando um posicionamento dos técnicos da Secretaria de Fazenda, onde nós temos as pessoas mais preparadas para apresentar uma proposta que dê a competitividade e mantenha a Zona Franca em pé. Senador, eu queria saber a sua opinião a respeito do ambiente político para a votação, não apenas da questão Zona Franca de Manaus. Me parece que o todo da reforma tributária, há incertezas sobre ela, o próprio presidente do Senado cobrando o governo para participar dessa discussão. Que clima político se houver na República hoje, no Congresso Nacional, para a votação desse texto? Você vê que a reforma da Previdência, nós estamos focando porque entendemos que é importante para o Brasil. Isso um dia ia chegar essa conta chegou e nós temos que fazer a reforma da Previdência. É lógico que tem uma PEC paralela, que o Senado está tocando também para que a gente desfaça algumas injustiças que foram cometidas. Mas o mais importante, para vocês terem uma ideia, é que nós temos 3 reformas tributárias. Nós temos uma da Câmara, uma do Senado e uma que o governo federal está em momento de composição, em que no primeiro momento quem estava comando disso era o Cintra, da Receita Federal, e quando ele ficou batendo na tecla do CPMF, mas não é da cabeça dele, a CPMF é do Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele não perde a oportunidade de cutucar a gente. Não perde. Ele aqui mesmo, na frente dos jornalistas, dos amazonenses, ele deu uma cutucada na Zona Franca quando veio com o presidente. Falar em outros modelos. Veja bem, o presidente Bolsonaro foi avisado por mim e pela bancada, na última reunião que tivemos com ele, sobre a importância ambiental para o mundo. Presidente, o senhor não aguenta essa briga. Não é tão simples você invadir territórios indígenas, áreas indígenas para explorar minério, para fazer uma obra. Até hoje não fizeram 1 metro do linhão que lia Manaus a Boa Vista de energia. Prometido no início do ano. Lembra quando houve aquele problema com a Venezuela? Aí o presidente disse, não, vamos fazer, até agora. Aqui no Amazonas não se fala mais em BR-319. Não foi prometida por mim. Foi prometido por outras pessoas.
Vi muita gente aí, reunião com o ministro, reunião com o presidente, o vice-presidente, vai ser feita, mas até agora não houve um movimento de colocar no orçamento a elaboração do projeto, imagine a iniciativa da obra. E quando nós estamos falando dessas questões, nós estamos falando do macroeconômico. Não dá para discutir as coisas pequenas, o Amazonas não pode mais se apequenar na discussão. Os amazonenses precisam participar desse debate. A convocação que a gente faz é para os amazonenses participarem. Veja bem, não tem um emprego gerado na Zona Franca de Manaus, aliás, na cidade de Manaus, que não esteja ligada direta ou indiretamente à Zona Franca de Manaus. Você que é camelô, só existe o camelô porque tem a Zona Franca. Você que tem uma oficina de autopeças ou de mecânica ou qualquer coisa, tudo é ligado indiretamente à Zona. E quando eu vejo pessoas que estão estudando, não, a Zona Franca tem que acabar, eu fico perplexo. Que algum amazonense possa defender o fim da Zona Franca. O fim da Zona Franca. Aí o ministro Paulo Guedes vem aqui com um discurso que agrada a alguns e dentro da própria estrutura do governo federal, dentro da cidade de Manaus, esse mesmo discurso com alternativa. Alternativas econômicas para o Estado. Sem a BR-319, sem porto, sem aeroporto no interior, não é alternativa. Esse discurso mentiroso, é um discurso para acabar com a Zona Franca. Eles querem acabar para depois procurar uma alternativa. Essa alternativa que eles falam é na produção. Nós vamos voltar a vender castanha, a tirar borracha? Porque a gente não pode desmatar para ter produção de grãos. A gente não pode desmatar para ter pasto para gado. Nós não temos produção de milho, de soja. O Amazonas não pode ter isso. As explorações que poderiam ser minerais ou do petróleo, do gás, só para você tirar uma licença demora anos. Então, quando eu coloco isso para vocês, não é porque as pessoas podem... o Omar está falando isso, é porque está em época de campanha, porque é político, por causa disso. Não, meus amigos, eu não vou viver a vida toda e nem vou ser político a vida toda. Mas eu estou colocando uma preocupação que eu acho que a sociedade toda tem que se organizar para isso. Para a gente discutir. E não é discutir alternativa sem logística e infraestrutura. É mentira quando eles falam, quando o Paulo Guedes chega aqui, em alternativa econômica, ou quando alguns membros que foram nomeados por esse governo falam em alternativas econômicas, quando nós não temos logística nem infraestrutura. Primeiro façam as estradas, primeiro ajude a construir os hotéis, primeiro ajude na navegação da Amazônia, primeiro façam portos decentes no estado do Amazonas para a gente procurar alternativa. Mas isso eles não falam. Então você vê o ministro da Economia falar em alternativa econômica, mas não vê o ministro da Economia colocar 10 centavos para fazer a BR-319. Nós temos um projeto de um porto em Manaus, para passageiros. Por quê? Se você for olhar o porto que nós temos, a situação que os passageiros do interior do Amazonas são obrigados a passar diariamente, é numa prancha que vai um cadeirante, que vai um idoso. Não tem um porto na cidade de Manaus e nós temos em torno de 2 milhões de passageiros ano zingando os rios da Amazônia. E eu vejo aí muita gente querer discutir o Estado sem conhecer o Estado. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e essa preocupação eu tenho que colocar para o povo amazonense. Não será fácil essa luta. E não vai ter heróis nessa briga. Eu abomino aquele negócio que o herói foi fulano que salvou. Não. É o momento de juntarmos força, governo, prefeitura, empresários, sociedade organizada, sindicatos trabalhadores, sindicatos operários, para que possamos ter uma vitória que nos deixe em condições de ter competitividade e manter a arrecadação do estado do Amazonas.